Vamos começar o nosso primeiro round aqui, justamente repercutindo essas falas do presidente da República, porque tem muita gente que ficou brava com ele nessa história. Você acha que ele tem razão? Acho que o presidente tem razão, razão especial nesse caso, e eu acho oportuno, porque a imprensa constrói um espantalho das posições do presidente, dizendo que ele é um golpista. Passaram quase 4 anos, 3 anos e pouco, 4 anos, né? Porque desde a campanha anterior, dizendo que o Bolsonaro ia dar um golpe, que o Bolsonaro ia dar um golpe, que o Bolsonaro... Ele é o cara que mais defende a normalidade democrática, as 4 linhas da Constituição, as liberdades individuais. Ele é o cara que mais vem defendendo isso. Agora, ele tem uma certa razão quando ele vira e fala que a gente tem que ter pena das pessoas. E eu considero que nós temos que ter pena mesmo, porque tem 2 lados nisso. Primeiro, o brasileiro gosta muito da ideia de um salvador da pátria, acha que os problemas brasileiros vão ser resolvidos com uma intervenção de alguém que chega lá e resolve tudo. Tem uma parcela que pensa assim, mas tem uma outra parcela, pessoal, que está desesperada. A parcela, as pessoas que estão vendo um AI-5 na mão do Supremo Tribunal Federal, e se você não concorda comigo, basta você verificar se estamos tendo mandatos cassados por uma pessoa, estamos tendo. Estamos tendo censura, estamos tendo. Estamos tendo pessoas presas, violação de habeas corpus, estamos tendo. Estamos tendo, sei lá, tudo que você imaginar. Hoje o Brasil tem exilado, hoje o Brasil tem veículo de imprensa fechado, hoje o Brasil tem confisco de bens materiais, como o caso do Daniel Silveira, tudo isso aconteceu. Nós temos, de fato, um AI-5 de fato na mão do Supremo Tribunal Federal, violando todas as prerrogativas constitucionais. Então, é claro que as pessoas têm que entender que quando o AI-5 foi feito, em 68, o Brasil viu uma outra situação, o mundo viu uma outra situação, via golpes comunistas na América Latina inteira, na verdade no mundo inteiro, e o Brasil vivendo ataques terroristas, luta armada, etc, etc. Não é essa a situação hoje em dia. Claro que não é essa a situação hoje em dia. Mas algumas pessoas estão num estado de desespero e falta a elas conhecimento de como fazer uma transformação social que permita a volta da normalidade e das liberdades. Agora, eu sempre tenho uma frase que eu falo, que eu gosto muito de repetir, que no final das contas é a seguinte: esses valores que tem aqui nos Estados Unidos de liberdade, de democracia, direitos inalienáveis, direito natural, essas coisas nunca muito chegaram no Brasil. Então, eu sempre digo, o brasileiro médio, ele quer sempre um ditador com quem ele concorde. O brasileiro de direita quer um ditador de direita e o brasileiro de esquerda quer um ditador de esquerda. Na maioria dos casos. Então, tem que ter pena disso. Tem que educar as pessoas para entender que os valores conservadores são de estabilidade e avanços institucionais que são demorados, são lentos, a não ser que, como diz a própria Declaração da Independência Americana, que foi o primeiro movimento pró-liberdade que nós temos no Ocidente, a Declaração de Independência Americana diz: quando um governo se torna disfuncional, é legítimo que o povo se levante contra esse governo disfuncional. Eu acho que tem uma parte grande da população brasileira que considera que hoje nós estamos vivendo, graças ao Supremo Tribunal Federal, uma situação disfuncional. Bom, de novo, eu acho que a Zoe falou perfeitamente aqui sobre as falas do presidente. Eu não tenho nada de falas mais ao centro. O presidente está dizendo a mesma coisa o tempo inteiro. O presidente não prende jornalistas. O presidente está sempre defendendo a liberdade das pessoas. Inclusive, quando ele faz o discurso da defesa de armas, ele segue o modelo da Segunda Emenda Americana, que diz que o povo armado nunca será escravizado. É o motivo pelo qual os americanos têm essa proteção constitucional. E ele defende a mesma proteção para o Brasil, para proteger o brasileiro de um governo tirânico de qualquer um dos lados. Isso é muito positivo. Sobre ser ignorância, comparar o AI-5 com o que a gente vive. Toda comparação histórica, ela é uma analogia. Como analogia não torna as coisas idênticas, né? Isso é uma questão, acho que qualquer pessoa sabe disso. Quando você faz uma analogia, você não está dizendo que uma coisa é igual à outra. Você está dizendo que uma coisa é análoga à outra. E não dá para dizer, se montar um quadrinho e montar a situação atual e a situação de 1968, ou pós-1968 no Brasil, você vai ver muitas semelhanças. Eu citei algumas aqui. Eu citei a cassação de mandatos parlamentares, a violação do direito parlamentar de falar o que quiser, que deveria ser um direito de todos, não só do parlamentar. Falei do confisco de bens. Várias dessas decisões foram tomadas de forma monocrática. O inquérito do fim do mundo é um inquérito que não tem acusador, não tem procuradoria. A prisão é uma questão de ignorância, na verdade, é uma questão de não conhecer os processos. A prisão, por exemplo, do Alan dos Santos é um processo no qual a Procuradoria-Geral da República se manifestou de forma contrária, e o juiz foi assim e falou assim: não quero saber da parte acusadora. Vai lembrar
lembrar que esses processos, a maioria desses processos estão na fase de inquérito, porque não conseguem uma acusação justamente porque não há um órgão acusador. Nós temos a mistura da figura de juiz, autoridade policial, vítima, no caso do Supremo Tribunal Federal, e acusador, todos eles juntos. Então dizer que não há uma analogia com as 5, em termos de censura, nós hoje vivemos uma censura muito pior, porque a censura no período dos governos militares, você tinha que submeter a sua coisa para um censor. Hoje, não tem isso. O jornalista ele tem o seu perfil apagado, ele é proibido de dar entrevista, ele é proibido de aparecer em qualquer lugar. Então, nós vivemos uma situação muito pior. É claro, uma situação de analogia. E, de novo, eu volto só para deixar claro, ninguém está dizendo que isso era bom ou que isso é bom agora. Pelo contrário, eu acho que, nesse ponto, talvez o Google até concorde comigo, que é bom que todos tenhamos liberdade para falar em todos os lados. Então, não é bom que haja AI-5 e não é bom que haja um Supremo Tribunal Federal censurando uma parcela importante da população. Espero que você concorde com isso, não é isso, Bruno?